Bem, vamos fazer mais um exercício sobre forros. Hoje nós vamos inserir luminárias. Luminária é uma família do tipo componente, né? Família de componentes externos, componente padrão. E elas estão associadas a famílias RFA, né? Revit Family. São arquivos externos. Então, nós vemos aqui em arquitetura, componente, carregar família. Aqui eu vou no próprio Revit. Tá? Eu posso procurar aqui em iluminação. Repare que o Revit difere elétrica de iluminação. Ok? E aqui em iluminação eu ainda vou ter Map, né, que é a parte de instalações, né, mecânica, elétrica e tubulação, mecânica relacionada com ar-condicionado. E aqui eu vou escolher uma luminária de arquitetura, tá, ok? Para ele se fixar a elementos de arquitetura. E a iluminação, aqui eu vou acessar interno, né? E a iluminação, ela é um objeto hospedado, né? Assim como as janelas e portas, elas são hospedadas em paredes, a iluminação é um objeto hospedado e aí elas vão divergir de acordo com o hospedeiro. Eu vou ter luminárias, por exemplo, de abajur de mesa, tá, ok? Ela será colocada sobre um mobiliário, sobre uma mesa. Eu vou ter luminárias do tipo arandelas, né, que seriam associadas à parede, né, elas ficam fixadas na parede. E para eu fixar luminárias no forro, eu tenho que procurar os elementos, né, que se associam dessa forma, que eles têm como hospedeiro nativo o forro, tá, ok? A gente já viu em outras aulas que a gente pode mudar o hospedeiro, mas nesse caso eu teria que alterar a família desse elemento. Teria que entrar lá no editar família e mudar o hospedeiro dele, tá, ok? Ou começar uma família nova e aí copiar, colar, né, baseada em forro, né, eu vou ter baseado em parede, baseado em forro, baseado em piso. Então eu vou escolher aqui essa luminária, né, iluminação de forro redonda, planta, abrir, ele carrega a família dentro do projeto e aí eu vou aqui no meu forro e vou inserindo, tá, ok? Lembrando só alguns conceitos básicos, né? Eu posso inserir a luminária aleatoriamente e depois ir alinhando esses elementos de acordo com a paginação do forro, tá, ok? Vou em modificar, alinhar. Inicialmente eu vou alinhar esse forro aqui e alinho com esse elemento, pego o eixo da luminária e se eu quiser eu posso trancar o cadeado mantendo esse alinhamento, tá, ok? E assim eu vou paginando o meu teto no que diz respeito ao posicionamento das luminárias, ok? É bem simples. Alguns comentários. Eu aqui tenho um forro inclinado, tá, ok? Eu não consegui ainda, né, assim como eu sempre falo, se eu descobrir futuramente, eu passo para vocês uma aula complementar, mas eu não consegui botar essa iluminação nesse forro inclinado, tá, ok? Se eu for lá em arquitetura, inserir componente, ele já está carregado. E observando também que quando eu carreguei essa família, na verdade ele carregou um conjunto de lâmpadas, tá, ok? Devido à característica do Revit a partir da versão 2013 ser integrado a parte de arquitetura, instalações e estruturas, ele já vem também com alguns parâmetros elétricos definidos, como voltagem e a potência da lâmpada, tá? Isso vai ter reflexo na renderização, tá, ok? Porque o Revit, na hora de fazer renderização, ele avalia a potência da lâmpada, né? E se eu for aqui em editar tipo, eu posso ainda, aqui já entrando um pouco no Map, né? Mas eu posso escolher o tipo de lâmpada, tá? Eu posso mudar a cor dessa lâmpada, mudar a voltagem ou mudar a capacidade luminotécnica, tá, ok? Então são parâmetros aqui que quando você for executar um projeto luminotécnico você terá que consultar o manual do fabricante da iluminação que você está utilizando, tá, ok? Aqui, por exemplo, você modifica o fator de perda de luz, né? Tudo isso você terá que avaliar de acordo com o fabricante. E aí o ideal é que você pegue essas famílias e vá salvando elas de forma
já modelada para quando você for inserir de novo, você escolhe aquela lâmpada com aquele fabricante e você já insere. Isso já vai ter um efeito final na renderização, tá certo? Eu tenho aqui o modo simples e avançado, o fator só de perda de luz, né, mais brilhante ou menos brilhante, tá ok? É a mesma coisa com relação à potência, né, voltagem, feixe luminoso e a cor inicial da lâmpada. Como eu falei, você pode botar uma lâmpada colorida, né? Você vai fazer um jardim, por exemplo, né? Você muda o tipo de lâmpada que você está utilizando aqui. Sódio de alta pressão, mercúrio fósforo, tá ok? Lâmpadas halógenas aí um pouco mais ecológicas. Enfim, você tem todo o controle sobre a lâmpada. Se você quiser uma lâmpada personalizada, é só você escolher personalizada e aqui você pode alterar a cor da lâmpada, né? A cor que você vai utilizar para ela. Mas não vamos entrar no mérito disso não. Quando a gente for estudar renderização, a gente vê com mais detalhes essa questão de iluminação interna. Ok? Vou cancelar aqui. E lá naquela vista 3D8 que a gente criou, a vista interna, a gente tem o posicionamento das lâmpadas aqui dentro. Ainda posso aqui alterar o material de acabamento, né, que eu estou usando metal pintado, cinza escuro. Eu posso clicar aqui nesses 3 pontinhos que são exatamente o material. Eu posso metal aço e aí altero o material desta lâmpada. No caso aqui eu estou editando a família, né, então todas elas serão alteradas para esse tipo. Ok? Bem simples, não tem muito o que explicar sobre esse assunto. Basta carregar a família certa, né? E já até só um comentário a mais, a gente já viu que a questão de bibliotecas, né, de famílias, é um fator essencial no Revit. Ok? Você precisa, à medida que você for desenvolvendo seus projetos, organizar, separar essas famílias por tipo, especialidade, fabricante, e à medida que você vai desenvolvendo seus projetos no Revit, você vai aumentando a sua biblioteca, ou seja, cada vez fica mais rápido, mais ágil você conceber os seus projetos e assim obter uma maior produtividade. Voltando aqui à planta do térreo, só a título de exemplo, né, eu tenho aqui uma cozinha, né, o forro com a iluminação da cozinha, e se eu viesse aqui para o pavimento superior, eu vejo que tem um cômodo aqui, no caso é um quarto, né? Não tem uma lógica que seja a mesma paginação de teto, né? Mas se eu pedir aqui subjacente, o térreo, né, para mostrar de fundo aqui a planta do térreo, eu vou ver que o cômodo é exatamente o mesmo, tá ok? Então o que eu posso fazer? Eu posso copiar o forro e todos os seus componentes de baixo para cima, né? Vamos lembrar como é que a gente faz isso? Eu venho aqui e seleciono todo o conjunto, né, através de uma cross aqui. Se eu quisesse me certificar de que não existem outros elementos selecionados, aqui por exemplo ambiente, olha, não é para selecionar, apenas forros e luminária. Ok, aplicar ok, filtrei minha seleção, eu vou lá em copiar para a área de transferência, tá certo? E depois eu venho aqui, posso colar com níveis selecionados, eu venho aqui e copio também para o pavimento superior, dou um ok. E agora quando eu for lá no pavimento superior, esse quarto também vai estar com o mesmo tipo de forro. Aqui eu vou tirar o subjacente, né, que está com o pavimento térreo, e o quarto de cima ficou com o mesmo forro. Tá certo? Então, pavimentos tipos, selecionar, copiar, e aí você cola com níveis selecionados, seleciona os níveis que você deseja, e esse forro e todos os componentes que tiverem associados a ele, que você selecionar, serão copiados nos outros pavimentos. Beleza?